Olá, pessoal! Mais um podcast entrando no ar. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios e esse é o podcast do Agro em Frente, que tem a missão de levar conteúdos relevantes para o agro e mercado de FLV, frutas, legumes e verdura. Esse é o podcast de número 33. São mais de 33 conteúdos semanalmente no ar. Muito obrigado aí pela sua audiência no seu canal de preferência aí de áudio, seja ele a sua mídia de preferência aí do seu podcast que você escuta aí no seu celular, no seu carro, no dia a dia, no trabalho, fazendo aí a operação na sua lavoura. Importante que você está aqui ouvindo o nosso conteúdo. E também ele é retransmitido também no canal do YouTube Guga Rios. É isso aí. Se você gostou, né, não esquece aí de compartilhar com os amigos e com os colegas. Nós vamos falar hoje, a nossa matéria em pauta vale a pena investir em uma estufa agrícola. Essa é a nossa matéria de pauta de hoje. Mas antes, nós vamos dar aqui o giro, né, no mercado aí de FLV, trazendo as principais notícias aí da semana que antecede aí de 3 AC Brasil. Então vamos lá, vamos iniciar aqui pelo tomate, trazendo aqui tomate, mesmo com pouca oferta, preços não sobem. Entre os dias 3 e 7 de maio, os valores negociados para o tomate salada longa-vida 3A ficaram em média de R$ 48,41 na CEAGESP São Paulo. 58,12 em Campinas, São Paulo, 48,75 Rio de Janeiro e R$ 46,36 em Belo Horizonte. A oferta de tomate não é grande, mas a baixa demanda ainda impede uma alta. Apesar disso, nesta sexta-feira, dia 7, a última, atacadistas comentaram ser o melhor dia de vendas, provavelmente pelo mês estar se iniciando, período bastante propício ao comércio e pela flexibilização das restrições da pandemia em algumas localidades do país, com abertura de restaurante e mercados, por exemplo. Então, tem-se aí uma tendência, né, por ser início de mês, normalmente até dia 10, e essa flexibilização também da pandemia, tem-se uma melhora nos preços aí, mas a última semana eles não sobem, ficaram aí na casa estável, podemos dizer. Dando sequência aqui, vamos para a batata. Batata, preço sobe com redução da oferta das águas. Mamão, após queda consecutiva de preço, Avaí volta a reagir. A manga, menor consumo no mercado doméstico, continua afetando os preços. A cebola, com maior volume nacional, importações caem na fronteira. Cenoura, cotações não se altera nesta semana. Citros, preços dos cítricos recuam por mais uma semana. E fechando aqui o nosso giro de destaque do FLV, vamos para as folhosas alface. Com pouco consumo, preço tem redução em São Paulo. Na primeira semana, de 3 a 7 de maio, preço das alfaces seguiram em ritmo de queda nas roças paulistas. A oferta de produtos esteve levemente maior, o que, somado ao baixo consumo, prejudicou as cotações. Além disso, a procura por brassicas começa a se sobressair sobre a demanda da folhosa nesta época de clima mais frio. Em Mogi das Cruzes, as feiras apresentaram baixo movimento nos últimos dias e, para evitar sobras nas lavouras, os produtores precisaram reduzir os valores de comercialização. Desta forma, a Crespa apresentou decréscimo, diminuiu 19,7%, estabilizando a caixa aí a 14,57 com 20 unidades. A Americana finalizou 15,64, na camada com 12 unidades, 8,34% de queda. Em Biúna, os índices de vendas caíram expressivamente, também pressionado aos preços. A variedade lisa na região teve aí retração de 9,9%, registrando média de R$ 10 a caixa com 20 unidades. Com previsão de temperatura mais alta na próxima semana, a saída pode ser favorecida por outro lado.
o aumento da oferta continuará sendo afetado pelos preços. Então, aqui nós demos o giro de destaque do mercado de frutas, legumes e verduras, e agora nós vamos aqui trazer a nossa matéria em pauta, que é: vale a pena investir em uma estufa agrícola? Então vamos lá, quando a gente fala em estufa agrícola é a primeira ferramenta que o produtor precisa para migrar do campo aberto, para migrar da produção em campo aberto e vir para uma produção, né, em cultivo protegido, uma produção de plasticultura, uma produção aí do manejo em si de cultivo protegido. Então, estufa agrícola, ela é a primeira ferramenta que o produtor precisa. Depois ele tem que se adaptar ao manejo de produção, que é diferente comparado ao campo aberto. Depois é sobre a mão de obra, o profissionalismo, né? O profissional que está em campo aberto, ele atua de um jeito, e a mão de obra do cultivo protegido, da plasticultura, atua de uma outra forma. O outro ponto é a irrigação, sistema de irrigação automatizado ou não automatizado, por linhas de gotejo, sendo aérea, sendo no vaso, no solo. E o outro ponto é os insumos também mudam. Então, nós falamos aqui, 1, estufa agrícola, 2, manejo, 3, mão de obra, 4, irrigação, e o quinto e o último são insumos. Então, quando a gente fala em vou me investir numa estufa agrícola, não é simplesmente uma estufa agrícola, porque tem outros fatores que você acaba mudando e alterando. E no final desse matéria em pauta, eu vou contar para vocês aqui 3 cases de sucesso de clientes que eu acompanho desde o início e como eles iniciaram, né, no cultivo protegido. Então, aguarde até o final aí. Vamos lá. Muda muito comparado à produção, né, a produção em campo aberto e para o cultivo protegido. Então, você protege ali o seu fruto. Primeiro ponto, você tem a segurança sobre o clima, comparado a campo aberto. Clima, sol, chuva, frio, geada, vento. Isso é um fator que vem aí o problema de produção para o campo aberto. Não que no cultivo protegido você não vai ter problema. Sim, vai ter problema. Mas você fica mais seguro, e seguro eu digo até 100%, porque dentro da estufa você consegue ali de fato proteger o seu fruto com um plástico de qualidade, com uma estrutura de estufa de qualidade, com telas de fechamento, protegendo o fruto ali 100% dentro desse ambiente controlado que nós chamamos, que é aí a tecnologia da estufa agrícola, que você não tem esse fator climático externo que quando você produz em campo aberto, você tem. Então, a segurança, né, a segurança sobre o clima, você não precisa se preocupar, porque você consegue fazer ali um microclima ideal para a sua planta. Um outro fator que você melhora quando você investe em estufa agrícola, além do primeiro fator que eu falei aqui agora, que é a segurança sobre o clima, é a mão de obra. Você diminui a quantidade de pessoas por metro quadrado comparado a campo aberto, quando você traz ali para o fator estufa agrícola. Então, você diminui, porque você não tem uma operação diária, como você precisa ter várias pessoas comparado a campo aberto, né? O comparativo aqui, gente, sempre é pensando aí campo aberto e cultivo protegido, tá? Um outro fator é os insumos. Se você controla o clima, que uma chuva, um frio, uma geada, um vento, que vem muitos fatores ali de problemas para a sua produção, automaticamente, quando você protege, você diminui esse fator risco, fator problema que você tem em ambiente aberto. Então, você diminui a quantidade de insumos que você precisa operar dentro da estufa. Um outro fator é água. Você também diminui quando você se faz uma irrigação, uma fertirrigação, uma irrigação localizada. Você não precisa ter um desperdício de água, como é uma produção em campo aberto, que você precisa muitas vezes trabalhar por uma aspersão, que é um raio de metro quadrado, e uma quantidade de água que sai
muito maior quando você trabalha em fitas de gotejo e uma irrigação gota a gota ali no pé da planta, exatamente. Então, você tem ali uma diminuição de água. Então, nós falamos aqui, clima, segurança. Você diminui aí o fator de contato da planta com fatores externos, que esses fatores externos trazem problemas para a sua planta, trazem doenças para a sua planta, que muitas vezes você tem que ter aí, perde planta e um aumento excessivo aí de controle e para combater várias bactérias aí que vêm do fator clima. Diminui mão de obra, diminui insumos e diminui água. Esses aqui são fatores muito importantes. E lógico, diminuindo tudo isso, o que você diminui? Diminui também o poder de aquisição de compra desses de água, de insumos, de mão de obra. Então, você diminui tudo isso. E o que aumenta? O que você ganha tendo uma estufa agrícola? Qualidade de fruto. Qualidade de fruto, seu fruto melhora, porque seu fruto está mais protegido. Você consegue trabalhar ali com o fator coloração, com o fator sabor, Brix, uma série de coisas, e lógico, você trabalhando também com uma semente de qualidade, você trabalhando com um fruto aí específico, você consegue trabalhar dentro da estufa agrícola, o que no fator externo, com o fator campo aberto, você não conseguiria trabalhar dependendo da variedade de fruto. Então, qualidade de fruto, você consegue produzir um longo tempo, em larga escala. Campo aberto, hoje você consegue produzir uma média de 4, 5, 6 meses no máximo. Trazendo para a estufa agrícola, você consegue produzir 10 meses, 9 meses, até 12 meses em algum cenário. Então, você tem produção o ano todo com qualidade. E aumento de produtividade. Você aumenta a produtividade por quilo de metro quadrado de produção e também você fazendo ali um microclima ideal para a planta, o microclima ideal tanto de temperatura, umidade e também fator irrigação, você aumenta a produtividade. Aumentando produtividade, você vai ter mais quilograma por planta por metro quadrado. E o outro fator, você aumenta a rentabilidade. Melhor fruto, melhor produtividade, você vende melhor, você ganha mais. Então, vale a pena investir numa estufa agrícola? Era essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês e esse cenário de pontos positivos comparado sempre, lógico, em campo aberto. E cases de clientes nosso, que nós iniciamos um trabalho que não produzia em estufa agrícola, e aí para fechar esse tema aqui, eu gostaria de fazer aqui um comparativo para vocês. Clientes aqui que há 10 anos eu acompanho, há 10 anos que eu iniciei um trabalho que não produzia em estufa agrícola e hoje produz uma grande quantidade dos seus frutos em estufas agrícolas. O primeiro aqui eu trago Trebesc Tomates. Não sei se vocês já ouviram falar, tem produção aí, um centro muito forte ali no Triângulo Mineiro, em Araguari, também em outros polos no Brasil. Iniciou com uma área de 300 metros quadrados de uma estufa agrícola. Uma estufa agrícola com 300 metros quadrados foi quando iniciou ali o start do projeto, né, para uma estufa agrícola. E hoje tem mais de 30 mil metros quadrados de estufa agrícola. Olha só, um outro cliente, parceiro, amigo, é a Mais Verdes. Mais Verde está situada ali na cidade interior de São Paulo, Cabreúva. Ele iniciou ali numa área de 150 metros quadrados de uma estufa agrícola. E hoje ele tem mais de 30 mil metros quadrados de estufa agrícola de produção. E o terceiro e último cliente que eu gostaria de trazer aqui também é a Hidrosol, situada na região serrana do Rio de Janeiro. Iniciou ali com 500 metros quadrados de estufa agrícola e hoje ele tem mais de 30 mil metros quadrados de estufa agrícola. Lógico que isso é uma produção aí de 10 anos, é uma escala que ano a ano esses produtores vêm ampliando as suas áreas, mas a reflexão, e para fechar esse nosso tema, né, vale a pena investir numa estufa agrícola? Então, fica aqui, né, toda essa reflexão, todos esses pontos que eu trago para você, produtor, fazer a sua análise aí
do seu momento, se é o momento de você, de fato, ingressar nessa cadeia do cultivo protegido, da plasticultura e colocar ali a sua produção debaixo de uma estufa agrícola. Esse foi mais um podcast do Agro em Frente, podcast de número 33, que falamos sobre vale a pena investir numa estufa agrícola? E você que gostou do nosso conteúdo, compartilhe aí com os amigos para que chegue em mais pessoas. Lembrando que estamos aqui semanalmente trazendo conteúdos para você. Você aí que segue a gente nas mídias sociais, também coloca lá o comentário sobre qual conteúdo que você quer ouvir aqui nas nossas, semanalmente, nos nossos podcasts. Nosso muito obrigado. Mais uma semana, você que escuta a gente no início de semana, no meio de semana, uma excelentíssima semana de muita paz e saúde e muita oportunidade. A gente se vê no próximo podcast, na próxima semana. Um abração, pessoal. Não esquece de seguir a gente aí, compartilhar com os amigos e até a próxima semana. Abração a todos aí, muito obrigado.